Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Hélio e nesta aula vamos prosseguir na modelagem de dados física do nosso estudo de caso, utilizando o Workbench do MySQL. Então, sem mais delongas, bora para a aula! Na aula passada, nós começamos a modelagem de dados física do nosso estudo de caso, utilizando o Workbench do MySQL, e combinamos de continuarmos hoje. Assim, nesta aula, vamos prosseguir a modelagem de dados física e aproveitar a ocasião para rever alguns pontos importantes. Porém, pessoal, antes de mais nada, vamos aprender a reabrir o projeto de forma que a gente consiga continuar a edição. Há basicamente três formas, pessoal. A primeira, você abre um navegador de arquivos, vai até o local do projeto e encontra o arquivo. Se você não alterou, ele tem esse formato aqui, ó, com esse ícone cinza. Se você clicar aqui em propriedades, a extensão é MVB, tá? Arquivo do MySQL Workbench. E você dá 2 cliques, beleza? A segunda forma, você abre o Workbench, vai aqui no menu File, no submenu Open Model, ou usa o atalho Ctrl O. Você vai até o local do projeto, seleciona o arquivo do projeto e clica em Abrir. A terceira, e talvez a mais fácil, é você vir aqui nessa opção, no menu lateral, aqui no canto à esquerda, escolher a segunda opção, que seria a parte da modelagem, e escolhe o projeto. Lembra que nós nomeamos de DER? Você dá 2 cliques aqui no projeto, ele já abre para continuarmos a edição. Na aula passada, nós criamos o projeto, definimos o estado e a cidade, e ficou para hoje as demais entidades. Então, bora lá, pessoal. A primeira coisa que eu vou fazer é reduzir a janela do Workbench, de modo que eu consiga trabalhar nela e, ao mesmo tempo, ver pelo menos uma parte do diagrama, ok? E agora, para abrir espaço aqui no Workbench, eu vou ocultar essas opções à esquerda e à direita. Para isso, basta clicar aqui nestes ícones que estão na parte superior à direita, tá? Ocultei a esquerda e a direita. Ah, eu quero ver de novo. Clica de novo que ela aparece de novo, tá? Então, temos aqui, pessoal, o estado e a cidade. Próximo é funcionário. Como que eu faço para criar uma tabela nova? Eu venho aqui nessa opção, New Table. Clico nela, clico aqui para fora. Dou 2 cliques, aparece uma aba inferior com todas as configurações dessa tabela. Na primeira, definimos o nome, funcionário. Funcionário com acento ou sem acento? Como já estamos na modelagem de dados física, não devemos utilizar acentos e nem caracteres especiais, porque já gera comandos para implementação do banco de dados. Qual que é o problema disso? Vamos lá, vamos mostrar que é melhor do que explicar. Eu vou abrir aqui, pessoal, o editor de texto Notepad++, tá? Eu vou escrever aqui funcionário com acento e funcionário sem acento, tá? Esse funcionário aqui que eu escrevi, ele é representado por um conjunto de caracteres, que no caso aqui é o TF8. E veja que no banco de dados, quando nós criamos, definimos aqui o TF8, certo? Veja o que acontece quando eu mudo o char7 de UTF-8 para ANSI. Olha lá. Ele muda a representação. E olha que eu coloquei, se eu colocar aqui, ó, funcionário. Essa eu escrevi quando a representação é ANSI. E essa eu escrevi quando a representação era UTF-8. Então, em ANSI aqui, ó, o que eu defini lá em UTF-8, ele muda, tá? Ó, se eu voltar aqui para o TF8, olha lá, volta ao normal aqui, só que aqui muda a representação. Mas repare que tanto em uma como para outra, o funcionário sem acento, ela se mantém, tá? Olha lá. Por que isso acontece, pessoal? Porque independente do char7, para caracteres padrões, aquelas que não têm acento e caracteres especiais, possui a mesma representação, a mesma forma de representar. É por isso que evitamos de utilizar acentos,
Porque senão você coloca acento, o TF8. O seu colega de programação, o seu cliente, usa o ONCE. Aí gera, em vez de ser funcionário, vai ser esse cara aqui, ó. Então vai gerar um problema. Porque você vai consultar uma tabela funcionário, lá no cliente já não vai ser funcionário, vai ser isso aqui, ó. Funcheírio. Não dá nem para ler, né? Seria esse cara aqui, tá? Então é por isso que nós evitamos de utilizar os caracteres especiais e acentos na modelagem de dados física e também na programação. Agora que definimos o nome da tabela sem acento, logo abaixo aqui nós temos o quadro de colunas para definir todas as colunas da tabela. Então você dando duplo clique aqui, ele já abre a edição para você definir o nome da coluna. Então deixa eu fechar aqui para enxergar. A primeira coluna seria o ID. Definindo o nome, em seguida você define o tipo de dados e suas restrições. Vamos relembrar rapidamente. A primeira, PK, significa Primary Key, se vai ser uma chave primária. Selecionado, o campo se torna uma chave primária. A segunda, NN, Not Null, se o campo é obrigatório. Selecionado, ele se torna um campo obrigatório. A terceira, o que, Unique, se é único. Selecionado, o valor do campo deve ser único na tabela inteira. Por exemplo, se você registrar o valor aqui 238, não poderá ter outro registro com o número 238. A quarta opção, B, se é um valor binário. A quinta opção, o N, se é somente valores positivos. Então, o int ele tem a capacidade de representar de menos 2 bilhões e alguma coisa até mais 2 bilhões e alguma coisa. Se você selecionar esse campo aqui, ele só aceitará números positivos. Assim, ele dobra a representatividade em números positivos. Então, ao invés de ser de menos 2 até mais 2 bilhões, vai ser de 0 a 4 bilhões e alguma coisa, tá? Eu não gosto de utilizar aqui, porque cada banco de dados possui uma forma de fazer isso. Então, iria sair do padrão. Mas fiquem à vontade aqui em selecionar, tá? ZF seria preenchimento de zero em casas decimais. Então, se eu defino aqui um int com 5 casas, e você informa o número 8, ao invés de salvar 8, ele vai salvar 00008. Geralmente é utilizado em campos com casas definidas, por exemplo, CPF e CNPJ, tá? Não é o caso, só coloquei aqui para vocês entenderem, tá? Aí significa autoincremento, se você quer que o sistema gere um número automaticamente na sequência, tá? O G, se é um campo com valor gerado, seja por uma função, um cálculo ou a dependência de outro campo. E por último aqui, por fim, o valor padrão. Se o usuário não informar nada, você quer que o sistema insira um valor padrão? Aí você preenche aqui. Beleza? Então vamos lá, pessoal. O ID é do tipo int ou integer, é a chave primária, é um campo obrigatório e ele é único. Porém, a chave primária já possui essa restrição. E ele é também autoincremento. Bora para o próximo. Seria nome. Eu vou definir aqui o nome de todos os atributos e depois eu volto aqui e vou configurando, tá? CPF. Endereço, porque não uso caracteres especiais. Status. Data. Cadastro. E essa referência da cidade a gente determina aqui com um relacionamento, ok? Vamos lá, nome. Nome é um campo de caracteres. Para representar caracteres, nós temos o varchar para tamanho variado e o char para tamanho indefinido. O nome, eu posso ter nomes iguais e diferentes, assim a quantidade de caracteres varia conforme a diferença do nome. Então, como é um tamanho variado, eu uso o varchar. Porém, apesar de não saber a quantidade, eu devo determinar a quantidade máxima. Vou pôr aqui 200. Então, o nome de funcionário deve ter, no máximo, 200 caracteres. Ok? Se você informar um nome de 50, ao invés de ocupar 200, lá no banco de dados, ele vai ocupar somente 50 caracteres. Ou seja, o valor que foi informado. Ele não é chave primária e ele é um campo obrigatório.
ele não é único, pessoal. Não cometam esse erro. Eu posso ter vários funcionários com o mesmo nome, mesmo considerando o sobrenome, ok? CPF, pessoal, tem gente que guarda somente os números do CPF e tem gente que salva com a máscara. Se salvar somente os números é do tipo int, se você salvar com a máscara seria um campo de caracteres. Qual que é a diferença? Se você salvar somente número, geralmente o usuário informa o CPF com aquele pontinho e o traço. Então, antes de salvar no banco de dados, via programação, você vai ter que retirar o ponto e o tracinho, tá? E o problema é que quando você precisar mostrar para o usuário na tela, o banco de dados só vai ter o número do CPF e o usuário não está acostumado somente com o número. Então, você vai ter que buscar o número e, via programação, inserir de volta o ponto e o tracinho. Dá muito mais trabalho, né, pessoal? É melhor salvar da forma que vem e mostrar como está, que seria com a máscara. E, pelo menos eu vou utilizar aqui com máscara, tá? Que é muito mais fácil de trabalhar. E, independente da pessoa, da cor ou da raça, a quantidade de caracteres no CPF é igual para todo mundo, tá? Então, se é igual para todo mundo, tem um tamanho definido, vou utilizar o char. E com a máscara, ele possui 14 caracteres, tá? O CPF é obrigatório e ele é único, por isso é um campo muito importante. Porque como ele é único, eu consigo identificar um registro. Não seria o ID, o ID a gente trabalha internamente no sistema. Mas para as pessoas, uma forma de identificar é através do documento, no caso, o CPF. Tá? Endereço, pessoal, é igual ao nome, é um tamanho variado. Então, vou usar o varchar e eu vou colocar aqui a quantidade máxima de 255. É um campo obrigatório, não é único, eu posso ter vários funcionários que moram no mesmo lugar. O status, para definir se é ativo e inativo. Combinamos de salvar somente a primeira letra, A de ativo e de inativo. Então, se é só a primeira letra, tem um tamanho definido, char 1, tá? No char, pessoal, vamos supor que você define aqui o status com char de 50 e use somente 1. Ele vai ocupar 50 caracteres no banco de dados, tá? Então, presta atenção nisso aí, beleza? Mas eu coloquei aqui o char de 1. Status char 1 é um campo obrigatório e eu quero que o sistema informe por padrão o A de ativo. Então, se em um novo cadastro o usuário não informar o status, o sistema já vai definir como ativo, tá? E a data de cadastro seria date. É um campo obrigatório e eu quero que o sistema informe a data atual. Para isso, eu vou usar uma variável do sistema que traz a data atual. Seria current time stamp. Beleza? E, por fim, falta a definição da referência da cidade. Repare aqui, pessoal, que uma cidade pode ter nenhum ou vários funcionários. Um funcionário deve ter pelo menos um e, no máximo, uma cidade. É um relacionamento de um para muitos. Então, a gente escolhe aqui, ó. Essa é um relacionamento de um para um. Está escrito aqui, ó. E esse um para muitos. Então, a gente seleciona a segunda. E sempre começa na parte do muitos, onde tem o pé de galinha, tá? Onde que fica o muitos? Do lado do funcionário ou da cidade? Olhando aqui, fica do funcionário. Então, se você começar errado pela cidade, olha o que acontece. O muitos fica na cidade, aí fica errado, tá? Então, sempre comece aqui onde está o relacionamento de muitos, no caso, o funcionário. Então, cliquei aqui no funcionário, clico na cidade. Aí ele gera de um para muitos. O problema aqui é que um funcionário pode ter pelo menos um, deve ter pelo menos um, e no máximo uma cidade. E aqui está certo. Um funcionário deve ter pelo menos um e no máximo uma cidade. Só que a cidade pode ter nenhum ou muitas cidades. E aqui está, uma cidade deve ter um e muitas cidades. Então, eu tenho que mudar aqui esse relacionamento. Como que eu faço? Você dá 2 cliques nessa relação. Aí ele abre a configuração desse relacionamento. Aí você vem aqui nessa segunda aba.
foreign key, chave estrangeira. Clicando aqui, você vai ter duas partes aqui, pessoal. A parte do funcionário e a parte da cidade. Eu quero mexer nessa parte do funcionário. Eu quero que não seja obrigatório. Tirar esse 1, colocar 0. Então, você seleciona aqui, ó. Está selecionado aqui. Você tira essa seleção, mandatório. Tirando essa seleção aqui, reparem que ela altera de 0 para muitos. Então, uma cidade possui nenhum ou muitos funcionários, conforme está aqui. Bora para a próxima tabela aqui, pessoal. Temos estado, cidade, funcionário. Vamos para o telefone. Clico aqui em New Table e crio a tabela, tá? Dei 2 cliques para abrir a configuração. Vamos definir o nome aqui, telefone. No telefone nós temos o campo ID. Temos aqui também o descricão, para não usar caracteres especiais. Telefone. Status. Data. Cadastro. E o funcionário ID a gente define no relacionamento, tá? Então vamos lá. O ID do tipo int, primary key, not null e auto incremento. Descrição é um campo de tamanho indefinido. Varchar, vou pôr aqui 255 e é um campo obrigatório. Telefone, pessoal, não é primary key, é um campo obrigatório e o tamanho dele é definido. Então vou pôr aqui um char de 14, colocando com a máscara, tá? E ele deve ser único, né? Status, pessoal, char de 1. Ele é um campo obrigatório e eu quero que o sistema informe adjetivo, tá? Data de cadastro, date, é um campo obrigatório e o sistema gera a data atual automaticamente. Current time stamp. Beleza? Current time stamp. Agora falta o relacionamento. Um funcionário pode ter nenhum ou vários telefones. O telefone pode ter um e no máximo um funcionário, tá? Relacionamento de 1 para muitos. Então, segundo aqui, e o muitos está no telefone, então começo pelo telefone e clico aqui no funcionário, tá? E como aqui é 0, você dá 2 cliques e do lado do funcionário você tira o mandatório. Bora para o próximo aqui, pessoal. Estado, cidade, funcionário, telefone. Chegamos no final da linha aqui. Bora para o outro, então. Cidade, cliente. Vamos lá. Cliquei aqui, criei uma nova tabela. 2 cliques para abrir a configuração. Defino o nome da tabela, que é cliente. Agora vamos para as colunas. ID, nome, CPF ou CNPJ, né? Underline CNPJ, porque pode ser o cliente física ou jurídica, tá? Telefone, no caso do cliente só tem um telefone. Contato, se for uma cliente jurídico. Status, data do cadastro e a referência da cidade que definimos através do relacionamento. Então, bora lá. ID do tipo int, primary key, not null, único, mas APK já tem, tá? E é auto incremento. Nome, tamanho variado, varchar 200. É um campo obrigatório e não é único, tá? CPF e CNPJ. Pessoal, no caso do funcionário era só CPF. Então o tamanho era definido. Já aqui pode ser CPF, que no caso é 14, com máscara, ou CNPJ, que é 18, também com máscara, tá? Então pode variar de 14 ou 18. Você pode definir um char de 18? Pode. Porém, mesmo para CPF, que usa somente 14, ele vai ocupar um espaço de 18. Então, vou usar aqui um char, varchar,
e 18, tá? Por quê? Porque o CPF tem menos. Então é um campo obrigatório e ele é único. Telefone, ele é um char, que é um tamanho fixo, tá? De 14 com a máscara, tá? E é um campo obrigatório. Contato é um nome, né? Caso seja uma empresa, aí é bom ter um nome de contato. Eu vou pôr varchar aqui de 100 e é um campo opcional, porque se for um cliente física, ele não vai ter, tá? Status é um char, tamanho 1. Ele é obrigatório e por padrão vai ser um adjetivo, tá? Data de cadastro vai ser date, é um campo obrigatório e por padrão current time stamp. E agora falta o relacionamento também, que é de 1 para muitos do lado do cliente. Então vamos lá, segunda opção, clico aqui no cliente e seleciono a cidade, tá? É 0 e muitos, então vou dar 2 cliques aqui e do lado do cliente vou retirar o mandatório. E assim está definido, tá? Agora vamos para a última tabela aqui, pessoal. Eu tenho cidade fornecedor, cidade cliente. Vamos colocar aqui esse fornecedor. Já temos o fornecedor. Vamos colocar aqui o fornecedor. Então, cliquei aqui, uma nova tabela, 2 cliques. Coloca aqui fornecedor. Fornecedor. Vamos definir os atributos ID, nome. Aí o fornecedor é só o CNPJ, não trabalha com fornecedores de pessoa física, só jurídica, tá? Telefone, contato, status, data de cadastro e a referência da cidade que a gente define com um relacionamento, tá? Bora aqui, pessoal. ID, chave primária, é um campo obrigatório e ele é autoincremento, tá? Nome é um tamanho variável, então varchar de 200 e é um campo obrigatório, tá? Opa, 22 não, 200. 200. CNPJ. Ó, no caso do cliente, era CPF ou CNPJ, por isso que era um tamanho indefinido, tá? No caso aqui é só CNPJ, então podemos usar o char porque é um tamanho indefinido. Independente da empresa, vai ser um char de 18, tá? Telefone, um char de 14. Esqueci de definir as restrições, né? CNPJ, campo obrigatório e ele é único. Telefone, um campo obrigatório. Contato, pessoal, como é somente pessoa jurídica, mas pode ser que a empresa não tenha contatos, então não vou pôr aqui que é obrigatório, tá? Status é obrigatório e por padrão o sistema vai informar a letra A. E a data de cadastro, obrigatório e por padrão, vamos colocar aqui, ó, current time stamp. E o relacionamento, pessoal, é de 1 para muitos, então clico aqui nessa segunda opção. O muitos fica do lado do fornecedor, então cliquei aqui e na cidade. Opa, falhou. Cliquei aqui do fornecedor para a cidade. Pronto, ele criou aqui. Dou 2 cliques aqui na seleção, tiro esse mandatório para ficar 0 e muitos. E por fim, pessoal, para finalizar a aula de hoje, vamos dar uma organizada aqui para que as linhas se cruzem o menos possível, né? Funcionário, cliente fica lá em cima. Deixa eu fechar essa janela aqui. Fornecedor fica aqui embaixo. Estado aqui, né? O cliente lá em cima. E o funcionário aqui.
Pronto, agora as linhas não ficam cruzadas. E chegamos no final da nossa aula, mas não no final da modelagem de dados física, mas terminamos na próxima aula. Caso tiverem dúvidas, críticas ou sugestões, deixem aqui nos comentários. Um grande abraço a todos.